Capítulo 3. Um novo contexto geopolítico. É natural que, em alguns países de grandes populações e grandes territórios, seus respectivos povos não percebam objetivamente a grande centralidade que é a importância da forma como esses países são inseridos e são condicionados pelo mundo. E é comum, no meio do povo dos Estados Unidos, a crença que Buenos Aires é a capital do Brasil, por exemplo. Mas isso é um grande engano. Por isso que é preciso ajudar o nosso povo a entender que um país não se desenvolve de forma isolada. Ele sempre busca fazê-lo inserido num contexto geopolítico e, para ser bem-sucedido, deve conseguir se posicionar adequadamente nele. Não basta uma nação se posicionar e se organizar de forma certa para se desenvolver. Ela tem que ser capaz de impedir que potências estrangeiras destruam essa organização e sabotem esse desenvolvimento. Porque é isso que todas tentarão, de modo mais ou menos audacioso, de acordo com seu nível de poder e interesse o tempo todo. Pensar qualquer coisa diferente disso é ingenuidade inaceitável e não se sustenta à luz da história brasileira e mundial, antiga e recente. Todos os países têm interesse legítimo de ampliar seu poder, sua riqueza, sua segurança, seus mercados e diminuir as suas vulnerabilidades. Quando um país não age de acordo com esses interesses, é porque ele está sendo governado por pressupostos de potências estrangeiras. No entanto, cada contexto internacional encerra suas contradições e conflitos de interesses, e é nesses conflitos que surgem as possibilidades para que um país de tradição pacífica e economia limitada como o nosso. Foi aproveitando a necessidade de aliados da Segunda Guerra que Vargas arrancou dos Estados Unidos capital, tecnologia, aceitação para desenvolver nossa siderúrgica, e foi aproveitando da Guerra Fria que o regime militar garantiu por mais de uma década algum espaço em nosso projeto industrial. Sim, porque nem os Estados Unidos, nem a China, nem a nenhum país industrializado interessa o desenvolvimento de nossa indústria e tecnologia. Só conseguiremos fazer isso com um projeto nacional, muita vontade política, investimento próprio, diplomacia hábil e soberana, força militar e um razoável aparato de contra-inteligência para impedir a sabotagem estrangeira. Nossa invejável produção agrícola e mineral, as dimensões de nosso território e a tradição de nossa política externa orientada pela busca da solução pacífica dos conflitos e respeito à soberania de todos os países, ainda nos dão algumas vantagens na construção de acordos internacionais que podem compensar, em parte, nossa momentânea falta de poder militar, tecnológico, industrial e de serviço de inteligência. Esses acordos devem ser buscados para viabilizar nosso projeto nacional de desenvolvimento, assim como este deve ser pensado dentro das possibilidades e dos riscos oferecidos pelo cenário internacional. Vou então aqui oferecer minhas impressões sobre esse cenário atual e alguns elementos para sua avaliação. A falência da proposta neoliberal. Nos anos 90, venderam como novidade um processo que começou nas caravanas nômades em tempos imemoriais, a globalização. A chamada Terceira Revolução Industrial trouxe uma transformação profunda no sistema produtivo do capitalismo mundial e com o surgimento da eletrônica, gerando avanços tecnológicos que aceleram cada vez mais com a robotização e a inteligência artificial. Aproveitando esses avanços que aceleram as comunicações e os transportes, aumentaram imensamente os volumes de comércio e trânsito de capitais. Aumentaram imensamente os volumes de comércio e o trânsito de capitais. Os mercados financeiros empurraram a propaganda de que a globalização seria o vento da modernidade e do progresso, e que para usufruir de seus benefícios, era necessário retirar as barreiras primitivas levantadas pelos Estados nacionais e abrir de forma indiscriminada os mercados periféricos aos produtos manufaturados e à especulação financeira. Muitos deram o nome e uma máscara acadêmica a esse discurso bem remunerado.
era o neoliberalismo. Mas nunca as condições reais de empreender, produzir ou buscar trabalho estiveram globalizadas. A única coisa que realmente está globalizada é a informação em tempo real. E essa informação está predominantemente direcionada à disseminação e imposição de um padrão de aspiração de consumo dos países ricos ao mundo todo. A primeira década do século XXI marcou a ruína da pátria neoliberal de desregulamentação do mercado, com a segunda maior crise da história do capitalismo, que começa com a crise do subprime. A ruína do neoliberalismo foi tão grande que hoje é reconhecido até por órgãos que ajudaram a disseminá-lo, como o FMI, e o rótulo é rejeitado por neoliberais, como uma manifestação de ignorância daquele que o usa. Nota: subprime é o termo em inglês que designa o crédito de alto risco de inadimplência, portanto, cobra juros mais altos. Fim da nota. A crise financeira do subprime foi a culminação de uma era de imensa integração global e informatização total dos mercados financeiros, acompanhada de selvagem desregulamentação, sustentada pela ideologia de quinta categoria, vendida como boa ciência, do neoliberalismo. Foi desencadeada em julho de 2017, a partir da queda da Bolsa de Nova York, motivada pela explosão da bolha de concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, e ficou simbolizada pela quebra do banco Lehman Brothers. Esse nível incrível de integração e velocidade dos mercados também mudou drasticamente o padrão do funcionamento do sistema financeiro internacional. Desde a década de 80, mantivemos relações descuidadas com os ciclos financeiros internacionais cada vez mais velozes, que variam entre épocas de muita oferta de dinheiro com juros baixos e épocas de enxugamento e de altos juros e de quebras de países que dependem do financiamento externo. Como se não batesse essa integração em velocidade, deixaram empresas e países cada vez mais expostos a ataques especulativos, muitas vezes executados por garotos de 20 anos em suas estações de trabalho, tratando vidas, empregos, empresas e países como variáveis no videogame. Enfim, a matriz financeira que orientou o nosso antigo projeto de desenvolvimento está definitivamente alterada. A essência do que o neoliberal quer para os governos nacionais é que eles somente exerçam o papel de administrar os serviços públicos, executar programas de renda mínima e garantir os interesses do capital financeiro internacional. Acima de tudo, o neoliberalismo exige que o Estado Nacional abra mão de sua capacidade de investimento direto e seu papel de coordenação da economia. A propaganda neoliberal é disseminada por países que estão na ponta tecnológica, prometendo paraíso para aqueles que abrem suas fronteiras nacionais ao livre comércio e ao trânsito de capitais especulativos. Desmontarem o Estado e deixarem que o empreendedor privado individualista caiba todo o esforço de investimento e empreendimento nacional, de preferência com menores regulações ou tributos possíveis. Os principais problemas com o delirante discurso são, primeiro, afirmar que o empreendedor privado vai aumentar sua produtividade só por competir mais ou ainda resolver enfrentar sem ajuste cambial ou alfandegário as empresas estrangeiras que estão na ponta tecnológica e possuem créditos a juros negativos e escala maior. O segundo e principal é que o país não pode se dar ao luxo de simplesmente deixar fechar todas as suas indústrias por elas não poderem produzir tão bem e tão barato quanto as grandes corporações de países mais desenvolvidos. Ao contrário do discurso de propaganda dos interesses estrangeiros, o consumidor de um país nem sempre tem a ganhar com isso. Porque para pagar mais barato por um tênis, ele primeiro tem que ter dinheiro suficiente. Não devemos praticar nem a abertura indiscriminada, nem o fechamento indiscriminado. O que um país deve procurar é encontrar um ponto ótimo, um cambial e alfandegário, no qual ele possa exportar todo o excedente que produz de forma competitiva para pagar com esses dólares
a importação dos bens que ele é mais improdutivo e as remessas de lucros que as multinacionais efetuam para suas sedes. Todo o resto, que a nação não tem recursos para importar, deve buscar produzir internamente para garantir o nível ótimo de vida daquele seu estágio de desenvolvimento e, é claro, sempre procurando, através da política industrial, o aumento de produtividade nesses setores. Afinal de contas, é melhor produzir suficiente para ter dinheiro para pagar um tênis menos sofisticado e um pouco mais caro do que não ter dinheiro para comprar tênis algum, porque o país não tem produção nacional para trocar por ele ou porque a pessoa não tem emprego e não tem renda. E isso se faz com um câmbio responsável de políticas alfandegárias pontuais. Ou seja, é parte central de um projeto nacional de desenvolvimento organizar uma política industrial e de comércio exterior. É isso que todo país que defende seus interesses faz, fez e sempre fará. O discurso neoliberal só prospera em países periféricos, através de porta-vozes do interesse internacional, geralmente muito bem remunerados. Recentemente pude assistir com satisfação a discursos acalorados no Congresso norte-americano, dos quais se protestava veementemente contra a compra da Budweiser norte-americana pela Ambev brasileira, assim como ler sem surpresa sobre as restrições de importação que os Estados Unidos fez sobre o aço plano brasileiro, simplesmente porque era melhor e mais barato que o deles. Pude testemunhar também a perigosa e aberta guerra comercial entre Estados Unidos e China. Existem outros exemplos desse inabalável protecionismo norte-americano, dos quais podemos citar o Buy American Act, lei que define imposições para compras governamentais de conteúdo nacional, e a Defense Advanced Research Projects Agency, a DARPA, agência estatal de fomento ao desenvolvimento de tecnologias militares, que, de fato, abastece o mercado privado dessas tecnologias, que passam a ter o uso comercial, o caso dele mais famoso é a internet, a Super 301, instrumento de defesa comercial previsto no Omnibus Foreign Trade and Competitive Acts, eu acho que é assim que se fala, aprovado em 88, em pleno governo Reagan, arauto do neoliberalismo. Por fim, um bastante paradigmático Committee on Foreign Investment in United States, o CFIUS, um comitê interministerial presidido diretamente pelo presidente norte-americano, que supervisiona e tem poder de veto sobre investimentos estrangeiros nos Estados Unidos, de acordo com critérios sobre a segurança nacional e a soberania econômica. Como se pode ver, o protecionismo nos Estados Unidos não depende da colaboração do partido que ocupe o poder, e sim de uma institucionalidade estatal permanente. A defesa do livre comércio pelos Estados Unidos ou qualquer país desenvolvido é assim. A defesa do protecionismo quando perdem produtividade e defesa do livre comércio quando ganham produtividade. E só nas áreas que ganham. Exemplo, em 2018, Donald Trump ele proibiu a compra da Qualcomm, uma empresa privada norte-americana de alta tecnologia, por uma empresa chinesa. Enquanto isso, o governo brasileiro autorizou a compra da Embraer, cabeça do único setor de alta tecnologia em que o Brasil tem superávit, que é o aeroespacial. E lá era um negócio privado. Aqui, o próprio governo usou sua Golden Share para autorizar o projeto. Nota: Golden Share é o nome que se dá a uma parcela especial de ações de uma empresa que, apesar de minoritária, garante poderes especiais de veto ou decisão ao poder público, que fica em posse delas. Ela geralmente é criada quando o Estado vende o controle acionário de empresas que têm interesse público sensível, como a indústria de defesa. Fim da nota. Isso acontece porque, como me referi aqui, as condições de produzir não são globais, são dramaticamente locais. Na maior parte do primeiro mundo hoje, desde a crise econômica de 2008, se operam juros reais ou muito baixos ou negativos, abaixo da inflação do período. Então, quando o Japão hoje trabalha com juros negativos,
No Brasil, uma pequena empresa contrata um empréstimo a 1,65% ao mês. Quem financia barato destrói quem se financia caro. Essa é a única diferença competitiva no custo do capital. Seria suficiente para esmagar em condições de livre comércio indiscriminado toda a indústria nacional. Mas há mais duas diferenças: a diferença tecnológica e de escala. A diferença tecnológica. Não existem mais condições de competição entre retardo tecnológico e tecnologia de ponta. Dos anos 90 para cá, a alteração de uma mudança estrutural muito mais grave e insidiosa para nosso projeto nacional, a mudança nas velocidades dos ciclos tecnológicos na sociedade da informação, com a microeletrônica, a nanotecnologia, a inteligência artificial e está chegando o 5G. No pós-guerra, os ciclos eram lentos e podiam ser alcançados por um país retardatário com um projeto próprio em 10, 15 anos. Hoje, simplesmente isso não é possível. Não existem mais condições de competição entre o retardo tecnológico e a tecnologia de ponta. E a indústria brasileira hoje tem um retardo tecnológico muito alto. Por fim, a escala. Quanto mais bens ou serviços são produzidos com a capacidade instalada, menor é o que se chama de custo marginal. O custo total imposto pela produção de uma unidade a mais daquele produto. Ou seja, quando você usa toda a sua estrutura de bens de produção e mão de obra para produzir uma única calça, o custo dela é a totalidade dos custos dos bens de uma produção mobilizados e a mão de obra utilizada. Mas o custo do material utilizado em sua confecção, vamos deixar aqui do lado variáveis como transporte, para simplificar. Quanto mais calças são feitas, mais esse custo se divide por cada unidade. No limite, quanto maior a produção de um bem ou serviço à mesma estrutura, mais o custo marginal tende somente ao valor da matéria-prima usada para produzir esse bem ou serviço a mais. E mesmo nesse custo, as condições melhoram com o aumento de escala. Quem compra tecido para produzir 1 milhão de calças, compra mais barato do que quem compra tecido para produzir 1.000 calças. Com o mercado interno reduzido pela desigualdade e pobreza, além de uma população menor, o Brasil não tem condições de competir abertamente em escala com a indústria chinesa, por exemplo. O custo de capital, tecnologia e escala, um grande desequilíbrio em qualquer uma dessas variáveis elimina as condições de competição entre duas indústrias ou serviços. Estamos em desvantagem nas três. Isso explica porque quem queria e quer uma abertura indiscriminada e definitiva no Brasil não quer o aumento de produtividade ou a diminuição dos preços de nossa indústria, mas a sua dizimação, o que significará a diminuição brutal de empregos qualificados em renda nacional, assim como o alto desemprego crônico. Explica também nossa tragédia dos anos 80 para cá. Em 80, cerca de 1/3 do PIB brasileiro era industrial. Em 2018, não chega a 11% e despencando. E o mais incrível é perceber a falta de um projeto nacional faz. Nesse período, tivemos o resto da ditadura, o neoliberalismo tosco de Collor, o nacionalismo bem-intencionado de Itamar Franco, o neoliberalismo ilustrado de FHC e o mais doido de tudo, 13 anos de autorreferidos governos de esquerda, Lula e Dilma. No entanto, essas mudanças econômicas mundiais também mostram porque não podemos optar simplesmente por uma volta do nosso velho modelo nacional desenvolvimentista baseado em empréstimos internacionais, protecionismo generalizado e dependência da inteligência tecnológica alheia. O que propomos fazer, explicarei nos próximos capítulos. Novos padrões da espionagem e desestabilização. A revolução da informática, com a disseminação de aplicativos de celular, sites de serviços e principalmente das redes sociais, permitiram a coleta e o processamento gigantesco de dados, o chamado Big Data, ou Big Data, os grandes dados. Criou um padrão de espionagem e de desestabilização no mundo. Se aprofundou a utilização da chamada guerra híbrida, marcada por estratégias não militares de guerra, como a espionagem, a manipulação de estratégia de agitação política,
mas agora concentradas nas redes sociais. Nesse novo contexto tecnológico, surgem os cyberataques e a disseminação de conteúdos de interesse político de potências cibernéticas, incluindo as fake news. Esse padrão pode ser visto claramente em ação nas chamadas revoluções coloridas, na Primavera Árabe, na eleição de Donald Trump, no Brexit e nas jornadas de junho, e muito fortemente nas eleições de 2018 no Brasil. O objetivo dessas nações é explorar as vulnerabilidades políticas de uma nação-alvo para alcançar o máximo possível no processo que consiste em desestabilizar sua gestão e economia, derrubar seu governo e, no limite, colocar em seu comando líderes fracos e acossados. Outro tipo de ação de espionagem hoje é executada por hackers, que atuam roubando segredos industriais, comerciais e governamentais, e causando danos em sistemas de informação, a partir de suas estações de trabalho, sejam de serviços de inteligência das grandes potências, ou como terceirizados de grandes corporações, como aconteceu nas usinas nucleares do Irã, ou mesmo no Brasil, com a infiltração na Petrobras, na Embraer e no próprio governo federal. Não podemos ser ingênuos e acreditar que os esforços de desenvolvimento ou de modificar fundamentos da ordem mundial não vão provocar ações desestabilizadoras. Os documentos revelados em 2003 por Edward Snowden e em 2016 pelo site Wikileaks de Julian Assange, especialmente no que tange a espionagem da Petrobras, mais recentemente ou mais atrás no caso do projeto Sivan, são uma mostra concreta do tipo de recursos usados hoje na política e no comércio internacionais. Temos que levar em consideração esse novo cenário de construção de instrumentos suficientes de contra-inteligência que permita ao Brasil proteger seu governo, indústria e sociedade dessas forças desestabilizadoras. Alguns, inclusive, no atual governo brasileiro, parecem comemorar essa situação dramática por achar que esse poderio de desestabilização está sendo controlado pelos Estados Unidos. Mas esses mesmos que hoje se comemoram, em breve vão entrar em pânico com o mundo de dados sobre o domínio do 3G, do 5G chinês. A Huawei, empresa chinesa desenvolvedora do 5G, prevê que em pouco tempo seu advento, em virtude do aumento exponencial da velocidade de transmissão de dados da rede, tornará possível robôs comandados à distância, executando trabalhos pesados ou perigosos, e mesmo boa parte de nossas tarefas domésticas, com a conexão de todos os eletrônicos à internet, além de centros de processamentos de dados gigantescos alimentados por uma quantidade inimaginável de dados pessoais, biológicos e ambientais coletados 24 horas por dia. Será que é preciso dizer o tamanho do poder do eventual uso inescrupuloso disso? Já imaginou para pensar como isso pode manipular corações e mentes ao redor do mundo? Ou mencionar o risco de sabotagem de toda uma estrutura de máquinas e robôs de uma sociedade totalmente conectada? Esse é o verdadeiro motivo na luta entre Estados Unidos e China pelo controle do 5G no mundo. E é por isso que Trump vetou a compra americana da Qualcomm pela chinesa Broadcom. Não se trata de mera guerra comercial, mas uma guerra pela soberania nacional e o controle dos dados mundiais. O Brasil e a América Latina. A integração latino-americana não é um discurso bolivariano. Ela é para nós um imperativo econômico e estratégico previsto na Constituição. Em seu artigo 4º, o parágrafo único diz, abre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, fecha aspas. Nossa região hoje se encontra, toda ela, regredindo no pouco de industrialização que conseguiu para retornar à condição exclusiva de fornecedor de matéria-prima, única que interessa aos Estados Unidos, China e Europa. Espremidos pelo jogo econômico bruto desses gigantes, todos hostis ao surgimento de novos focos de economia ou de poder político econômico, a América Latina e o Caribe precisam se integrar para aproveitar ao máximo as vantagens comparativas de suas economias e a proximidade geográfica, além da convergência de interesses na criação de um bloco que fortaleça a região na defesa de sua soberania.
para isso que a América Latina precisa tanto enfrentar suas oligarquias locais, avessas à integração por conta de suas alianças históricas com os Estados Unidos, quanto para superar as desconfianças mútuas entre as nações. O Brasil, por exemplo, tinha até a década de 90 a imagem de um país explorador, imperialista, desrespeitoso com seus vizinhos. A partir de iniciativa, como a liderança da criação do Mercosul, a imagem brasileira progressivamente começou a mudar. Tive a honra de ajudar na consolidação dessa iniciativa preliminar de integração sul-americana, como quando ministro da Fazenda de Itamar Franco, antecipando a vigência da tarifa externa com o mundo bloco, que já estava acordado no Tratado de Ouro Preto, que inclui a criação do Mercosul, assinado por mim para entrar em vigor em janeiro do ano seguinte. Com esse tratado, em dezembro de 94, os países do Mercosul passaram a não cobrar mais tarifa de comércio interregional. O atual governo ameaça de guerra à Venezuela, uma nação irmã e vizinha, situação inédita de tensão e quebra de confiança entre nações latino-americanas. Essa bravata infame, feita para agradar aos interesses de propaganda dos Estados Unidos, além de arriscar a vida de brasileiros e a integridade do território nacional, lança sobre o Brasil um nível de desconfiança no continente que jamais vimos antes. Não podemos permitir que a tradição diplomática pacífica criada pelo Barão de Rio Branco seja jogada no lixo com tamanha vileza e irresponsabilidade com o nosso país e os membros de nossas Forças Armadas. Isso não significa, nem de longe, a aprovação do regime de Nicolás Maduro. É somente esse caso o Brasil assumiu o papel natural de mediador, nunca de instrumento dos interesses de nações de fora da região. O Mercosul nasceu da emergência em responder à investida norte-americana para a assinatura da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, que, em função de nossas assimetrias competitivas, teria esmagado qualquer possibilidade do Brasil sobreviver como um país industrial. Infelizmente, o Mercosul ainda não realizou sua promessa original e continua lutando contra esforços internacionais por sua inviabilização. Esses esforços, atualmente, têm encontrado a colaboração do governo Bolsonaro, sempre diligente em defender os interesses dos Estados Unidos. Creio ainda que devemos apoiar iniciativas em curso para a melhoria da infraestrutura regional de transportes e gasodutos sul-americanos, tais como construção do Corredor Bioceânico, da Estrada do Pacífico e do Anel Energético Sul-Americano. São projetos de interesse evidente para o Brasil. O Brasil e os Estados Unidos. Nossa vocação diplomática é para a amizade pan-americana, para a cooperação e a boa relação do nosso poderoso vizinho. Cooperação, entretanto, não exige subordinação. E essa postura não significa que temos de antagonizar os americanos. Trata-se simplesmente de construir uma relação bilateral que afirme nossos interesses, independência e soberania. Nossa política externa em relação aos Estados Unidos tem que levar em consideração o histórico de intervenções que eles patrocinaram no Brasil e na América Latina nos últimos 100 anos. Não podemos ser ingênua. O governo Michel Temer não reagiu às negociações do governo Macri para permitir a instalação de uma base norte-americana na Tríplice Fronteira. Permitiu o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos e realizou, com esse país, exercícios militares conjuntos em plena Amazônia, abrindo o território nacional. Isso é um gravíssimo precedente, contrário a todas as nossas negociações, contrário a todas as nossas tradições diplomáticas e que leva a desconfianças e tensão de toda a região. Mas o governo Bolsonaro, nos poucos meses que antecederam a versão final desse livro, levou a subordinação brasileira aos interesses norte-americanos a um patamar inédito de humilhação internacional. O presidente brasileiro, que grita USA e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, entregou, sem qualquer contrapartida, a base de Alcântara para os Estados Unidos, com ela e a soberania sobre parte do território nacional. Da mesma forma, está
expandindo fortemente as importações norte-americanas de derivados. Enquanto isso, um terço de nossa capacidade de refino está paralisado. Autorizou uma importação imensa de etanol subsidiado dos Estados Unidos, congelando ainda mais o setor sucroalcooleiro brasileiro, que já está em agonia. Concedeu uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo norte-americano, subsidiado, que tem potencial de destruir a já incipiente produção de trigo brasileira. E prometeu renunciar ao status de país em desenvolvimento do Brasil na OMC, Organização Mundial de Comércio, em troca da promessa de apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tudo isso, vale repetir, sem nenhuma contrapartida, destruindo empregos no Brasil e financiando com os nossos poucos tostões empregos nos Estados Unidos. Ou seja, trocou algo concreto que permite realizar políticas de compras governamentais internas e um prazo de 10 anos para adaptar a acordos feitos dentro da organização por uma promessa de status simbólico que nada favorece por nossa luta por desenvolvimento. Só para se ter uma ideia do tamanho dessa aberração, a China, o maior país emergente do mundo sob o ponto de vista industrial, não abriu mão desse status. Se isso não fosse terrivelmente grave, seria possível brincar que Bolsonaro é semelhante a Trump. Trump busca proteger os interesses dos Estados Unidos, e Bolsonaro também. Em 74, um sorridente embaixador brasileiro, representando um governo golpista, que era títere dos Estados Unidos, disse a famosa frase, abre aspas, "O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil", fecha aspas. Acho que nem mesmo uma criança de 10 anos acredita nisso. O que é bom para os Estados Unidos é bom para os Estados Unidos. O que é bom para o Brasil é bom para o Brasil. Às vezes as coisas são boas juntas, às vezes não. Um governo brasileiro realmente patriota é aquele que negocia as primeiras e se recusa a se alinhar às segundas. O BRICS. O grupo formalizado entre as economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é a mais extraordinária tentativa dos últimos 20 anos de mudar o panorama unipolar da geopolítica mundial depois do fim da União Soviética. Ela é nossa melhor esperança de construção de um mundo multipolar que supere o desenho regulatório das instituições criadas de acordo com Bretton Woods no fim da Segunda Guerra e ajude a criar uma ordem mundial assentada na paz e não na violência e na autonomia dos povos. O Brasil pode se beneficiar de acordos especiais entre os membros desse bloco para viabilizar e proteger sua reindustrialização, mesmo diante de diferenças significativas de interesses e regimes políticos entre eles. No BRICS, podemos buscar ter um ambiente para negociar um regime de preferências comerciais e industriais para um mercado de 3 bilhões de pessoas. Transferência de tecnologias sensíveis, como foguetes, satélites, por exemplo, além de uma estrutura de financiamento que não teria de se submeter a políticas ruinosas do FMI. O Banco do BRICS, fundado em Fortaleza em 2014, é uma agência multilateral de financiamento mundial, alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, instrumentos geopolíticos do mundo unipolar. Pela primeira vez desde Bretton Woods, teremos potencialmente uma fonte de financiamento de projetos de desenvolvimento que não está atrelada a seguir o receituário neoliberal. Essa iniciativa, como todas as que interessam a soberania nacional, foi sabotada pelo governo Temer e está sendo enterrada pelo governo atual. Um governo legitimamente comprometido com o interesse nacional precisa resgatar essas iniciativas e usá-las para promover o nosso desenvolvimento. O Brasil no mundo. O resumo que acredito diante desse panorama é que o Brasil deve se mover no contexto geopolítico no sentido de qualificar suas relações internacionais, defendendo 2 grupos de valores. 1. Resgatar modernizando o ideário da melhor tradição do Itamaraty, que herdamos do Barão do Rio Branco, mas já está em nossa prática desde Dom Pedro II, que é a solução pacífica dos conflitos
não intervenção em assuntos domésticos, respeito à autodeterminação dos povos e por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Devemos nos guiar bilateral ou multilateralmente pela busca de que um regime de preferências comerciais que nos permita ganhar escala para nosso esforço de reindustrialização, um regime de transferências tecnológicas que nos ajude a superar o atraso tecnológico em setores sensíveis. E, por fim, necessitamos de um mecanismo de financiamento rebelde que não nos obrigue a aceitar o receituário falido imposto pela hegemonia norte-americana nas instituições de Bretton Woods, Banco Interamericano, Banco Mundial e FMI. A diplomacia brasileira não pode ser conduzida por fanatismos ideológicos, como o do atual governo, muito menos por alinhamentos espúrios, mas sim respeitando a autonomia dos povos e atuando de forma a proteger os interesses comerciais brasileiros. O compromisso manifestado por Bolsonaro com a mudança da embaixada brasileira em Israel, de Jerusalém, para Jerusalém, só para ficar num exemplo, não só compromete as exportações brasileiras de frango, mas vários produtos para o mundo árabe. Nos coloca no centro de um conflito que não é nosso, trazendo o Brasil para a rota do terrorismo internacional. A integração latino-americana e o BRICS continuam a ser as melhores oportunidades de parcerias estratégicas para o país, graças a alianças, graças a algumas características complementares entre as economias dos blocos. A aliança estratégica vem do abandono da condição do subordinado. Evidentemente, devemos tomar cuidados soberanos com as aspirações imperialistas de todos os parceiros, não só dos Estados Unidos. Não estamos buscando trocar de imperialismo, mas nos livrar dele. E não podemos fazer isso sem o desenvolvimento de uma adequada estrutura de contra-inteligência, operada por patriotas e preparada para o mundo contemporâneo. Ao Brasil, não interessa entrar de cabeça em nenhum dos dois grandes jogos imperialistas do nosso tempo, o norte-americano e o chinês. Assim como o Rio Branco fez entre Inglaterra e Estados Unidos, Getúlio Vargas entre Alemanha e Estados Unidos, Ernesto Geisel fez entre Estados Unidos e União Soviética. O que cabe a nós, volto a dizer, é defender os interesses do Brasil em meio a esses conflitos, para criar o espaço em que o nosso país será capaz de recriar sua capacidade tecnológica e industrial e se reposicionar no conceito das nações. A nós só interessa uma via própria. No entanto, é urgente a articulação do esforço internacional para enfrentar alguns problemas da modernidade, regular o uso de novas tecnologias para espionagem e desestabilização e enfrentar o fluxo internacional de capital sujo, paraísos fiscais e ataques especulativos. Esforço sem o qual a estabilidade econômica e política de países periféricos em desenvolvimento não será mais possível. As informações sobre o que aconteceu nesse contexto, tanto no plebiscito do Brexit quanto nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, não nos permitem ser ingênuos, ao ponto de acreditar que elas não estão acontecendo também nos assuntos brasileiros. As tentativas de entrega do pré-sal da Embraer são crimes inomináveis contra o Brasil.